palavra século no Novo Testamento é a tradução da palavra grega éon. Éon não significa 100 anos. Ela não é um período de tempo definido. Éon, a melhor tradução para essa palavra é era. É a ideia de um período de tempo em que coisas acontecem dentro daquele período de tempo. Tá? Hoje a gente usa isso porque a nossa maneira de expressar continua sendo semelhante à dos gregos, porque a gente pensa igual a eles, por sermos ocidentais. É como a gente fala assim, a era Cretácea, a era Jurássica, o Paleoceno, o Holoceno, a gente classifica o que a gente consegue estudar para trás da nossa geologia, geografia, etc., a gente consegue classificar, e a gente classifica assim em eras. E aí a gente coloca assim, essa era aqui foi quando surgiu esse tipo de animal até ter essa extinção aqui. Aí surge uma nova era, que é quando novos tipos de animais surgem aqui até ter uma extinção em massa aqui. Aí acabou a era Cretácea lá, quando aquele meteoro caiu na Terra e destruiu os dinossauros. E aí você, a partir dali, não tem vestígio de dinossauro mais. Aí começa uma nova era. E a gente vai caminhando até chegar à era que surgiu Homo sapiens no mundo. Porque aí muda a configuração do mundo e aí a gente vai classificando o mundo assim. Então, quando eles viraram para Jesus e perguntaram assim, quando que vai acabar o século, eles não estão falando de um período de 100 anos. Eles estão se referindo a um período de tempo específico. Por quê? Na percepção escatológica judaica, o mundo, o tempo, a relação de tempo, ela não é uma relação infinita, tá? Na relação, na maneira como a gente encara tempo, a gente, pelo menos encarava até um tempo atrás, isso está mudando agora com as teorias de criação, de surgimento de universo. A ideia é que o tempo ele existe para trás e para frente infinitamente. Então você poderia voltar para trás infinitamente, poderia ir para frente infinitamente. Então esse é o conceito grego, ocidental, está sendo questionado porque algumas das teorias de Big Bang, que vão falar que o conceito de espaço-tempo surgiu com aquela primeira explosão, vai dizer que não existia tempo antes daquilo acontecer. Mas aí você tem as outras teorias que vão falar que era possível de que antes de ter aquela explosão é porque já existia coisa, ela encolheu e explodiu de novo. E o nosso universo está expandindo, uma hora ele vai encolher, vai explodir de novo. E aí a cosmologia vai ficar tratando essa questão. O judeu, ele tem uma ideia de que existia uma época que não existia absolutamente nada, é o zero da existência de qualquer coisa, e que aí Deus criou coisas, mas que todas essas coisas vão chegar num fim. E vai chegar um momento que Deus vai destruir todas as coisas. Então, a gente vai ver daqui a pouco, mas vários textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento trazem essa ideia. Inclusive, uma das principais ideias de destruição, vamos abrir 2 Pedro. Deixa eu marcar aí no Mateus 24 que a gente vai voltar aqui. Olha só, 2 Pedro 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Pula lá para o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Então, a percepção, pode voltar lá no 24, a percepção deles
era essa, que ia chegar um momento que tudo ia acabar. Assim como tinha um momento que não existia nada, ia voltar a não ter nada, e depois ia voltar a ter coisas de novo. Tá? Então a ideia é cíclica. O conceito hebraico que foi traduzido por século nessa passagem aqui é a ideia de que a criação é cíclica, ou seja, que ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. E aí, no Novo Testamento, em grego, esse ciclo, essa expressão de ciclo, para o judeu é chamado de éon, que eles, não sei porquê, na nossa Bíblia, traduzem pela palavra século. Tá? Então, aí a gente tem que ficar observando. Por exemplo, vamos pegar lá Romanos, capítulo 12, né? Que vai falar: rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século. Então, de novo, quando ele está falando sobre isso, ele não está falando sobre um período de 100 anos ou aquele século I que ele estava vivendo. Ele usa a palavra éon para se referir a um período de tempo, que é esse período de tempo que a humanidade está caída, que a humanidade está sem Deus. Né? Então, o que a gente vai perceber... a gente vai explorar isso mais na matéria de Pentateuco também, é que existiu um éon antes do nosso, ou alguns antes do nosso. Então nós não somos a primeira criatura de Deus, nós não somos a primeira coisa que Deus fez ou que Deus criou. Ele criou coisas antes de nós, tá? Essas coisas, elas tiveram início, elas tiveram o seu desenvolvimento, elas tiveram o seu escatos, que é de onde vem a nossa matéria escatologia, né? Elas tiveram o seu fim, a sua consumação, né? Elas tiveram o seu encerramento. Então, quando isso aqui acabou, não foi o fim de tudo e pronto, Deus não vai fazer mais nada, vai ficar só com as almas de quem sobrou lá. Não, Deus ele foi lá e criou um negócio novo, que teve um início, teve uma duração e teve um fim. E aí, quando isso acabou, Deus foi lá e criou outro negócio. Ele gosta de incomodação. Que ele gosta... Ele não gosta. Ele não gosta de ficar quietinho. Vamos fazer alguma coisa, né? E assim por diante. O que a Bíblia fala? Que, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, eu estou com vocês pelos séculos dos séculos. Ele também não está falando por todos os próximos períodos de 100 anos que vai existir. Ele está falando que Deus vai destruir, mas Deus vai criar, vai acontecer coisa e vai destruir, e isso vai continuar acontecendo para sempre. Esses ciclos de criar, existir e terminar. Aí o que Jesus fala quando ele fala de séculos dos séculos? Ele está falando que por todos esses períodos sucessivos de criação, destruição, recriação. Daqui para frente ele vai estar conosco. Daqui para frente ele vai estar conosco. Então, isso aqui que eu expliquei para vocês agora é bíblico. 100% bíblico, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Tá? Vou fazer um parênteses para falar para vocês de uma especulação que eu tenho. É uma coisa que eu acho que é muito possível, mas eu não posso, isso que eu vou falar agora não dá para cravar assim, não, isso aqui é bíblico porque tem prova na Bíblia, porque não tem prova na Bíblia. Eu acho, tá, que aqui a gente teve a época dos querubins, aí depois a gente teve a época dos serafins, depois a gente teve a época do anjo Gabriel lá, dos Binei Elohim, e agora a gente está tendo a época dos humanos. Não, a dos humanos, né? E a Bíblia diz, a Bíblia diz com muita clareza, que vai ter, a gente vai estudar isso na última aula, vai ter uma próxima coisa que vai acontecer aqui e que nós vamos estar com corpos glorificados aqui, vamos estar exercendo influências aqui, fazendo coisas aqui, talvez de uma forma parecida de como os anjos, que a gente chama de anjo,
que é um termo genérico, porque a Bíblia não fala que existe anjo de maneira geral, né? A Bíblia fala de raças, que hoje eles estão aqui influenciando a gente de alguma maneira, né? Então, que isso aqui aconteceu e vai continuar acontecendo é fato, né? E aí eu acho que em cada um desses momentos, dessas raças existiu igual a gente está existindo agora. Por exemplo, dessas raças aqui, ó, uns continuaram sendo bons, ou ficaram bons, ou são bons, que hoje a gente chama de anjo, né? A gente chama de anjo. Um desses aqui virou o Satanás. Porque a Bíblia diz que o Satanás era um querubim e estava no Éden e não sei o que, mas não é o nosso Éden, né? Aí, desses aqui deve ter tido a mesma coisa, uns viraram anjos, uns viraram demônios. Desses aqui, ó, uns viraram Gabriel, que é anjo, coisa do bem, e outros foram, a gente vai ver depois o que aconteceu com eles não são demônios soltos por aí, esses que saíram fora aqui estão presos, né? Eles não podem ficar, sei lá, incorporando nas pessoas para ser exorcizado, esse tipo de coisa, eles não entram nessa jogada aqui, e agora a gente está aqui, né? Então esse e aí a Bíblia chama cada período desse aqui de El. Só que traduz para o português El. Tava dormindo e acordou. Agora eu se consagro. Entendi. E aí a nossa Bíblia em português traduz isso aqui por século. Então a gente tem, toda vez que leu a palavra século na Bíblia, entender que ele não está falando de um período de 100 anos. Isso onde era, no caso. Está falando isso aqui. Exatamente. Muito bom, Então, ó, não se conforme com esse século. Está falando desse período aqui. E para nós. E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.